Be4You Podcast, o podcast da área da saúde. Eu, Maiara, estou aqui para falar um pouquinho como uma dúvida de mãe hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ronco em crianças. E para falar sobre esse tema importante, de muita informação, eu convidei a nossa equipe. Dr. Luiz Otávio Otorrino, seja muito bem-vindo. Agradeço. Doutora Carla Amaral, nossa dentista e ortodontista, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente vai bater um papo. Eu vou fazer algumas perguntas, mas vocês podem se complementar, porque esse tema que a gente trouxe do ronco, ele é só a pontinha do iceberg, né? A gente estava falando, a gente se reuniu antes para falar, eles foram me explicando. É muita informação. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês, mamães, para prestarem atenção nos sinais, entenderem o que funciona, o que você tem que ficar atento aos sinais do seu filho, seja no dia a dia, seja ao dormir. A gente também trouxe imagens e vídeos que vai te ajudar. Nossa missão é trazer informação, não é? Com certeza. Doutor, explica um pouquinho para a gente, numa linguagem que seja fácil, né? Que a gente consiga entender o que é essa síndrome do respirador oral ou bucal, né? Que a gente pode dizer. O que é? Perfeito. Mazinha, vamos lá. A gente estava falando bastante sobre crianças que roncam, né? Mas esse tema que chama bastante atenção. A gente recebe geralmente bastante queixa dessa no nosso consultório, no dia a dia. E é exatamente isso. Criança que ronca, criança que respira com a boca, que é respiradora bucal. Isso sim está dentro de um sinal, sintoma de uma síndrome que a gente chama de síndrome do respirador bucal, respirador oral. O que seria isso? A grosso modo, é exatamente trocar a respiração nasal e começar a respirar pela bucal, pela oral. Enfim. A criança respirar pela boca. Pela boca. Isso. Né? E tem algum problema? Causa, né? No primeiro, qual que é o problema disso? É bonitinho. Às vezes fala assim, ronca igual o meu marido. Né? Tá tudo certo, isso é normal. Tudo certo. E não, a gente foi feito, a nossa fisiologia, o nosso normal, respirar pelo nariz. Desde pequenininho até quando a gente ficar idoso. Sim. Porque nosso nariz ele tem várias funções, não é só apenas respirar, ele vai ali umidificar, filtrar esse ar, vai umedecer, enfim, ele tem todo um aparato para esse ar vir todo certinho lá para a gente respirar, ir até o nosso trato respiratório inferior. Eu imagino que até por causa de bactérias, vírus, tudo isso, toda né? essa filtragem e tudo mais, que é a porta de entrada. Sim. É onde a gente respira. Isso, inclusive, se em cima não vai estar bom, a gente já pensa, provavelmente, embaixo também não vai estar 100%. Sim. E vamos lá, em questão, então, assim, o que faz essas causas, né? Que faz a gente respirar. Quais são as causas que fazem a gente respirar pela boca? Vamos citar ali, para ficar mais fácil. Vamos colocar 4 causas principais. Tá. Mais fácil. Tá? As mais comuns, digamos assim, né? Que a gente encontra no dia a dia. Principal, a famosa rinite. Principalmente a rinite explica alérgica. Um pouquinho pra gente o que é essa rinite, né? Rinite Porque todo mundo fala, espirro, ai, meu o pessoal fala, tô com a sinusite fica escorrendo. E, na verdade, o termo técnico para isso é a rinite. Existe a sinusite, mas seria já uma infecção, mas para o outro seios da face, uma inflamação. A rinite em si é, por si só, uma inflamação crônica, ali, geralmente, da mucosa do nariz. Então, pode ser a rinite alérgica, no caso, é por alérgenos. Geralmente, componentes que têm, por exemplo, ácaro, poeira de casa, pelo de animal. Ter na verdade, contato com essas... mofo, com isso durante o meio, desencadeia. O que vai causar essa inflamação? Na hora que entra em contato com o nosso corpo, ele causa uma reação inflamatória, incha, fica mais congesto o nariz. É como se o corpo fosse se proteger? É uma reação exagerada, exatamente. A alergia é como se ele reagisse a uma coisa que não é um problema, teoricamente. Então, ele causa toda uma reação inflamatória, igual como se fossem outras reações, só que na mucosa ela faz. Ter coriza ali no nariz, vai ter obstrução, vai ter coceira, ficar espirrando. E isso daí vai causar já uma obstrução. Então, a gente já imagina uma possível causa de gente respirar pela boca. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem ficar bem. Tem gente que às vezes melhora, fica bem. Então, tem gente que fica mais sempre obstruído. Então, é uma causa. A primeira causa, geralmente. Sim. E como consequência dessa respiração bucal, a língua atinge uma postura mais baixa, fazendo com que essa face não cresça no sentido horizontal.
Então, o paciente vai apresentar um subdesenvolvimento, alterando esse posicionamento das arcadas, alterando esse desenvolvimento das arcadas de maneira correta, porque a língua não toca no céu da boca, fazendo com que não haja espaço suficiente para o posicionamento dentário. Aí o arco fica estreito, geralmente, o paciente apresenta uma mordida cruzada. Muitas vezes, esses dentes estão posicionados para anterior, o lábio apresenta encurtado, hipotônico, ressecado. Que é o de dormir com a boquinha assim. Com a boquinha aberta. Com a boquinha Isso, aberta. fica aquela boquinha. O paciente geralmente apresenta também enurese noturna. Isso. Muitas vezes ronco, bruxismo, inibição do crescimento também. Então, é só uma rinitezinha, não. Ela tem muitas consequências. Tem muitas consequências. Né? E ela é uma só das causas. Outras possíveis causas também, vamos por assim, a segunda, quase próxima do mesmo, vamos por assim, de prevalência, vamos por assim, seria a hipertrofia, que é o aumento da nossa querida adenoide, que é a famosa carne esponjosa. Alguns falam até carne esponjosa do lado lá de trás. A rinite seria a carne esponjosa da frente, enfim. Eu acho legal trazer essa linguagem, mesmo assim, é mais... E o que seria essa tal da adenoide que a gente fala tanto? A gente tem a nossa mucosa do nariz, nossa garganta, a gente é um sistema primário, primeira defesa do nosso corpo. A gente tem lugares ali nessa região que elas são mais desenvolvidas, são maiores, que elas servem como defesa. Então, tem algumas causas, pode ser fatores genéticos, outras alterações, às vezes alergia, enfim. A adenoide em si, às vezes, nem muito bem explicado. Ela fala só mais como se quem tem rinite às vezes, tem uma chance maior de ter e ser obstruído, ser aumentado, enfim. Como se uma coisa puxasse Puxa a outra. outra. Vamos por assim, um meio que alimenta a outra. Geralmente, a gente encontra bastante associação até dessas causas. Ele vai ter um aumento daquela região lá de trás do nosso nariz, que é onde que passaria por todo o nariz e desceria para a garganta, para ir para o pulmão. Então, a gente vê uma causa de obstrução. Eu tenho até essa imagem que vai ficar claro. É legal isso. Ó, a parte que a gente está falando seria para trás aqui no nosso nariz, tá? E para cá, a parte de trás, a gente queria para a boca, nossa língua e para a traqueia. Então, a parte que fica adenoide é essa parte de trás, ela cresce. Então, a gente tem uma obstrução. O ar entra e bate e não consegue passar. Ele teria que descer para baixo. Então, a gente vê que é uma causa de obstrução. Isso também leva a todas essas alterações que a doutora Carla falou. E que é um pouquinho sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Tudo isso daí são mecanismos, depois que a gente vai ver, que são compensatórios. Uma terceira causa que a gente vê bastante também ali é mais a hipertrofia. Tudo que é hipertrofia é aumento de amígdala. Às vezes a gente vê até as duas coisas junto. A amígdala, às vezes, a gente vê que ela pode ir para trás na garganta. Às vezes, na hora que é muito grandona, aquelas amígdalas que encosta, tem a principal queixa engasgo. Mas tem gente também que influencia no tamanho ali daquela região da faringe e fecha também. Influencia na pressão. A Laura, a gente estava dando esse exemplo aqui. A Laura, minha filha do meio, ela não engolia. Chegou um ponto que ela não engolia mais carne. Isso, ela mastigava e depois ela cuspia. Geralmente apresenta mesmo deficiência mastigatória, muitas vezes engasgos frequentes, mastiga com a boca aberta, né? Então, assim, eles têm mecanismos. E aí era a junção dessas duas coisas que você está explicando. É importante falar sobre isso. É importante a gente saber. E é o que a gente mais encontra nas nossas crianças, né? O sono dela, ela virava para todos os lados, ela acordava a todo momento, ela roncava. A boquinha, a gente devia ter trazido, mas a gente trouxe imagens. A boquinha dela é essa boquinha. Sim. Né? E durante o dia, aquele paciente que fica sonolento, né? Tem dificuldade. O crescimento, a postura. Tudo, mexe tudo. Tem dificuldade de atenção, então muitas vezes cai o rendimento escolar, dificuldade na fala, né, Luiz? Sim. Uma coisa vai puxando a outra. Com certeza. E como última causa, só para a gente fechar as causas, vamos pensar assim para a gente pensar, seria mais o desvio de septo, que é o que todo mundo sempre acha que a obstrução nasal é o desvio de septo. A gente vê que até prevalência está como em quarto lugar, geralmente a gente encontra, que seria aquela cartilagem que a gente tem no meio dali do nosso nariz, ela tortinha. Para ela causar, às vezes, essa obstrução em si, ela tem que ser bem desviada, geralmente desvios mais anteriores, que vai realmente atrapalhar a parte respiratória. Mas, às vezes, pequenos desvios, com rinite, Então, assim, geralmente pode ser ou uma causa isolada, mais severa, ou, às vezes, todas elas associadas. Então, isso que é interessante agora a gente começar
a destrinchar, às vezes, até o tratamento, as causas, como a gente estava até já falando. A gente percebe muitos fatores relacionados entre elas, seja alérgico, genético e tudo mais. E todas elas fazem parte da síndrome. E o que são esses sinais e sintomas dessa síndrome? É isso que a doutora Carla está falando. Que seria? Por exemplo, a gente tem sintomas diurnos. Isso que eu ia falar. Vamos. Sim. A gente falou o que é, as causas, os fatores, né? Você explicou um pouquinho dos fatores genéticos. Né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas que a gente pode observar nessa criança, também pode ser nesse adulto, né? Que não tratou, durante o dia e durante a noite. O que a gente tem que prestar atenção? Conta um pouquinho de dia. Parte mais diurna, então. Sonolência. Sim. Um dos principais é sonolência, criança irritada. Hiperativa. Que pode também alterar, não alterar, né? Mas influenciar na parte de aprendizagem, na escola. Dificuldade de atenção. Isso, essas são as consequências que vão levar a todas essas alterações. A memória, né? Memória, vai ter um prejuízo da memória, porque ela não vai conseguir dormir. Então, assim, ela não consegue dormir profundamente, porque ela começa a roncar, vai começar a evoluir com apneia, então, no período noturno, então ela não consegue consolidar a memória, aprendizado durante o dia. E também o fato que você já explicou, que são as coceiras no nariz, os espirros. Resfriados frequentes. Isso. Aquela pessoa que sempre tem sinusite, que eles falam, sempre frequente, recorrente, às vezes é a tal da rinite. Otite. Uma coisa, às vezes a gente vai ver aquela criança sempre tem otite de repetição, sinusite, a gente vai ver, é uma rinite, vai ver, ela tem também, ela é respiradora bucal. Então, assim, às vezes a gente vai pegando, a gente recebe de diversos profissionais, os pais trazem, a gente vai ver, às vezes a paciente é uma respiradora bucal por causa dessas obstruções. E geralmente a criança vem encaminhada do pediatra, porque é o pediatra que geralmente é o pediatra que nós mamães a gente tem um acompanhamento mensal, trimestral, Sabe semestral. Quem mais encaminha pra gente, brincando, encaminha, é os próprios pais por causa do ronco, aquilo que a gente falou do começo. Porque vai vir meu vizinho falou que roncar na cidade não é normal. Eu achava bonitinho no começo, mas parece que está estranho. Agora ela está começando a ter alguns sintomas diferentes, atraso na escola. Então, às vezes, o próprio pai já vem falando certinho isso daí. Eu acho que o que mais pega são ficar sempre doentinho. O crescimento me chamou muita atenção, foi o que mais me doeu, assim, quando eu vi que caiu totalmente da linha mais baixa de crescimento, foi o que mais me assustou, né? A memória, o aprendizado. Isso. E, então, assim, só para a gente tentar pontuar bem certinho o que a gente encontraria na parte diurna, então. Seria mais aquela sonolência, uma criança mais irritada, agitada, parte de memória, concentração. Sintomas agora pensando em questão de alergias, né? Nariz coçando, escorrendo, espirrando, aquele olhinho mais fundo, às vezes também porque está dormindo mal ou por causa de própria alergia. Pode ser uma rinoconjuntivite, fica coçando, dá também aquelas marquinhas no nariz. Então, sim, tem vários achados que a gente pode também, às vezes, suspeitar isso daí. Noturno, quais são os sintomas? Que a doutora Carla também já falou. Enurese noturna, né? Que é o famoso xixi na cama. Eu ia falar, vamos... Dormir de boca aberta, geralmente baba no travesseiro. Isso. Ronco. Bruxismo, muitas vezes. Bruxismo é o ranger de dentes? Ranger de dentes. Às vezes eles acordam até com dor de cabeça, né? Dor na arcada. Presta atenção se a criança também, então, está reclamando frequentemente de dor de cabeça. Dormindo com a boquinha aberta. Uma coisa vai puxando a outra, né? Aquele sono agitado, a criança não para na cama. Vários despertares, né? Isso. E às vezes até as paradas na respiração. Às vezes do nada. Ele ronca, daqui a pouco do nada. Nossa, parou. Depois volta... afogado. Então, assim, isso daí foi provavelmente uma apneia. Às vezes tem apneias curtas e tem apneias longas. Então, quanto mais ele ficou em apneia, que a apneia é não respirar. Ele parou de respirar naquele período, ele volta tentando desesperadamente por uma resposta do corpo dele a tentar pegar o ar que ele estava sem. Então, assim, esses são mais os achados que a gente encontra no turno. Geralmente, esse indivíduo vai apresentar uma face mais longa, um estreitamento da maxila, porque... Uma face mais longa assim, né? Sim. Mais longa e mais afinada. Isso. A postura de língua vai estar alterada, muitas vezes com maus hábitos orais, porque estará respirando pela boca. Que a linguinha também empurra o dentinho para frente, né? Isso. O mau posicionamento da língua também influencia, né? Sim, a postura correta da língua é no céu da boca.
no palato. Então, se essa língua adota uma postura mais baixa, vai ocorrer um subdesenvolvimento dessa mandíbula e o paciente vai acabar jogando esses dentinhos para frente. Como a língua não toca o palato, há um estreitamento da arcada. A linguinha não toca o céu da boca, o céu né? da O céu da boca, boca. há um estreitamento da arcada. Então, essa arcada ficando estreita, não tem espaço para o alinhamento correto dos dentes. A gente até separou alguns vídeos e imagens Sim. que eu acho que a gente pode explicar de uma maneira que quem está nos assistindo vai conseguir entender um pouquinho mais disso que o Dr. Luiz Otávio e a doutora Carla estão querendo dizer. César, passa pra gente, para começar, aquele videozinho do bebê, né, doctor? Sim. A gente começa lá do começo mesmo, da amamentação. Vai lá, doctor, explica um pouquinho. Vamos falar primeiro que é fisiológico, né, Luiz? Então, olha como a natureza é incrível. A forma perfeita de estimular o bebê a ser uma criança saudável, sob o ponto de vista de crescimento e desenvolvimento facial e da saúde respiratória, é através da amamentação. Essa amamentação sendo estimulada na posição vertical, onde a mama ocupa praticamente toda a cavidade oral do bebê, essa língua está posicionada abaixo da mama, empurrando ela contra o palato ou o céu da boca, vai favorecer esse desenvolvimento do tônus corretamente, que juntamente com os lábios selados, estimula essa respiração exclusivamente nasal. Olha que lindo, né? Então, essa língua mais ativa... Podemos colocar o próximo vidinho? Deixa eu só explicar uma coisinha. Essa língua mais... Para falar da parte ortodôntica. Essa língua mais ativa, juntamente com o selamento labial e os movimentos mandibulares, vão favorecer esse desenvolvimento da face no sentido horizontal, estimulando todo o crescimento e desenvolvimento facial. Por isso a gente falou da importância também da amamentação. Sim. E aí, quando entra na mamadeira, a gente também vai ter algumas consequências, Sim. né? Consequentemente, vai favorecer aí o desenvolvimento das arcadas, que posteriormente os dentes erupcionarão de uma forma correta. Né? E nesse momento aí, é muito importante para o desenvolvimento da respiração, né, Luiz? Da saúde respiratória. Isso que eu ia falar. A gente já percebe que desde essa fase é importantíssimo a gente ter o nariz respirando. Tanto que, por exemplo, quem tem atresia de coana, o que é isso? Lá atrás do nosso nariz, ele não teve o buraquinho correto, ele é fechado. Pode ser dos dois lados fechados, de um só. Quando ele é os dois fechados, o bebê não sabe respirar pela boca. Ele não tem todos esses mecanismos que a gente está falando que cronicamente desenvolveu. Ele não respira. Então, às vezes, tem alguns casos extremos, o bebê tem que ser entubado. Então, eles fazem como se fosse uma chupetinha, que na hora que ele faz mais ou menos a mesma ideia da amamentação, ele estaria respirando. Quando é só de um, às vezes ele pode ter algum desconforto, ficar mais roxinho. Então, assim, a gente vê que desde lá de pequenininho, nosso corpo já foi criado para respirar pelo nariz. Então, tudo isso daí vai causar todo esse desenvolvimento, os estímulos, e o nariz tem que estar ali bonitinho. Funcionando. Funcionante. Belezinha, senão e quando ele vai não funciona, começar... a gente tem as consequências que senão a gente começa a não ter todo esse desenvolvimento. Ele começa a ter outros problemas para tentar compensar que ele começa, às vezes, a não fazer o que ele deveria ter feito no desenvolvimento dele. Sim. Então, o que a gente vai ver é que todas essas consequências, que são as principais causas que a gente encontra, é o que a doutora Carla está falando, que são as alterações dentofaciais que a gente falou, né? Parte de dentição, essa face, o rosto alterado, postural, que ela começa a assumir, às vezes, uma postura mais específica, de uma forma toda encurvada, que ela melhore o posicionamento da língua, da boca e tudo mais, para ela conseguir... Que é uma tentativa do corpo. respirar, exatamente. Uma anteriorização dessa cabeça. Exatamente. É um mecanismo compensatório, né? Para a gente tentar respirar, compensando que a gente não consegue respirar normal. Então, ele vai criando um mecanismo. Nosso corpo ele é muito inteligente. Sempre brinco com isso com meus pacientes. Nosso corpo é maravilhoso. Ele é inteligente demais. Ele vai tentar achar mecanismos de burlar até um problema. Então, às vezes, isso acaba acarretando as consequências que a gente vai ver. Sim. Certinho. Muito bom. Tá. Vamos passar o próximo vídeo? Vamos.
Que é o branco. Isso. Ó, que eles explicaram um pouquinho desse crescimento da face, o que é o correto e o que não é essa imagem. Acho que fica bem claro isso para quem está nos assistindo. Essa imagem mostra o correto padrão respiratório, onde o paciente respira exclusivamente pelo nariz, adota uma postura de língua no palato ou céu da boca, favorecendo esse crescimento, o lábio selado, favorecendo esse crescimento e desenvolvimento da face no sentido anterior, onde o posicionamento dos dentes também se mantém estável. Quando nós temos uma força alterada de lábio, língua e bochecha, combinado com maus hábitos orais, por exemplo, na imagem anterior, essa língua mais baixa, você consegue pausar para mim naquela posição, César? Anteriormente. Aí. Então, quando a língua atinge essa postura mais baixa, muitas vezes há uma deglutição, um mau hábito instalado, uma deglutição atípica. O paciente respira pela boca, alterando todo o crescimento e desenvolvimento crâniofacial, fazendo com que o dente se posicione mais para o anterior. Muitas vezes há um overjet. Coloca naquela imagem radiográfica, César, fazendo favor. Isso. Então, tem uma alteração na primeira imagem de postura do paciente. Essa eu gosto bastante, acho que fica bem evidente. Sim, o espaço nasofaríngeo reduzido, paciente respirador oral, os lábios não estão selados, os lábios incompetentes, hipotônicos, tem uma alteração do crescimento e desenvolvimento normal e consequentemente, posicionamento dos dentes. Né? Olha como os dentes estão completamente desalinhados. Na segunda imagem, já tem uma melhora dessa condição. Então, melhora de postura, o espaço nasofaríngeo aumentado, um melhor posicionamento do dente, os lábios selados, sendo aí iniciada uma respiração correta pelo nariz. Muito bom. Perfeito. E a gente vê, que é difícil, a gente não consegue apontar, né? Sim. Mas dá para ver bonitinho ali, gente, a adenoide, a dona, que provavelmente foi a causa de toda essa alteração. Sim. Depois o César põe umas setinhas lá para nós. Vamos falar. Falta complementar alguma coisa? Vamos falar. Tem uma outra imagem radiográfica que eu acho que é interessante também, onde aí também tem um espaço reduzido. Depois do tratamento, um aumento dessa passagem de ar aí. Então, geralmente, um dos tratamentos... Posso mostrar, Amar? Sim, é isso que eu ia perguntar. Vamos falar sobre os tratamentos? Sim. Vamos lá. Vai lá, doctor. Um dos tratamentos, nós podemos usar um aparelho que ele é extremamente flexível, sendo usado 1 hora durante o dia e a noite toda para dormir. Ele favorece um direcionamento da mandíbula para a posição anterior. Para frente. Para frente. Reeduca a postura de língua numa posição mais superior. O selamento labial, fazendo com que esse paciente feche o lábio e respire exclusivamente pelo nariz. Então... É como se eu fosse reeducar toda essa musculatura junto ao exercício de respiração correta, Exatamente. Né? E abertura do espaço lá atrás do nariz. Aéreo. Na faringe. Isso. Não adianta nada a gente fechar também, se a gente não... Como a gente tem esse avanço, né? Isso. Como tem o avanço da mandíbula, então libera. Consequentemente, melhorando essa postura, esse padrão respiratório e essa postura de maus hábitos orais, nós temos um alinhamento correto dos dentes. É consequência. Então, para você que acha que o tratamento é só cirúrgico, é isso que não a gente é para isso que nós estamos aqui. Não que a gente exclua, né, doutor, a cirurgia. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Temos a opção de tratamento da parte ortodôntica, é extremamente importante. Em que momento que a gente sabe, o mundo ideal seria, né, vem no otorrino, também tem um acompanhamento com... Eu brinquei lá atrás que quem caminhava mais para a gente eram os próprios pais, mas falando, dando a informação correta, a gente tem... É um atendimento multidisciplinar, é isso que você está falando.
A parte do odonto encaminha bastante para a gente. Eles já estão vendo aquelas alterações dentofaciais, eles já encaminham para a gente, eles já estão, às vezes, em abordagem. Às vezes pode ser um quadro que já tem muita cronicidade, já teve muita alteração. Às vezes a gente vai ter que... Já teve uma refratalidade, não resolveu muito bem. Às vezes a gente tem que complementar, às vezes com algum tratamento ainda clínico, tentar em associação. Remédio, tanto tópico quanto via oral, às vezes. O ideal seria a medicação, esse tratamento, juntamente a um acompanhamento com o ortodontista. Né? Em alguns casos não tem muito esperado um resultado certo, porque a gente vê que às vezes está evoluindo, às vezes você vê aquela criança que já está no melhor tratamento possível, ainda às vezes não tem aquela resolução que a gente espera. Às vezes a gente vai lá e acaba indicando a cirurgia, porque tem casos e casos. Sempre na medicina tudo a gente tem... Depende. Porque, tudo tem uma indicação? Depende. Paciente no comecinho ali, a gente conseguiu com prevenção, já no começo, abordagem precoce, a gente consegue liberar aquele... rinofaringe e tudo mais. Que seria o nosso sonho de consumo em todos os pacientes. Sim. É perfeito, maravilhoso. Às vezes, se a gente conseguir ali, a gente já consegue evitar a cirurgia, que é o mais temido, né? Às vezes, a gente já pega já com muitas alterações. Então, assim, não é nem tanto a cirurgia só do otorrino. Às vezes, tem que fazer parte ortognática e tudo mais. Sim, porque se o paciente está nessa fase de crescimento e desenvolvimento, a gente consegue alterar essa postura com o aparelho mais as atividades. Se essa situação se persiste num paciente adulto, muitas vezes é uma cirurgia ortognática, né, Luiz? Porque provavelmente o estrago já foi feito, vamos falar assim mais claro. Então, sim, por isso que sempre a gente tem que ficar atento, porque as alterações, as consequências podem ser graves de paciente para paciente, e geralmente não é uma coisa mais leve. A gente vai... É comum, às vezes, a gente deixar passar, e quando chegar ali para os 5, 6 anos, já está no pico, geralmente, dessas alterações e já encontra as alterações, as consequências sendo ali visíveis no paciente. Às vezes, dá para a gente tentar contornar um pouco, ver se a gente consegue recuperar, desenvolver, mas, às vezes, tem crianças que chegam para a gente com 12 anos, 10 anos, já passou até o período da involução da adenoide e tudo mais, e só que as alterações ficaram. Então, assim, às vezes... são as alterações que a gente explicou da face, da mandíbula. Isso, aí né? Pro desenvolvimento da mandíbula e tudo mais, a parte dentária. Então, assim, às vezes a parte, o que deveria acontecer já aconteceu, vamos por assim. Então... abordagem precoce, por isso que é importante a gente falar. E a gente também estava falando dos pacientes que às vezes passam pela cirurgia, mas mesmo assim a importância do tratamento, né, doutora? Sim, miofuncional, porque vai reeducar essa musculatura. Então, o paciente estava acostumado a manter a musculatura alterada. Então, é preciso que nós estimulemos essa musculatura para uma função adequada. Isso. E é muito comum isso, inclusive, viu, doutora? Vejo bastante no pós-operatório, às vezes, de adenoidectomia, que é a cirurgia do adenoide, por exemplo. Mas, doutor, meu filho ainda continua respirando pela boca. Daí você pede para a criança respirar pelo nariz. É um costume. É um padrão. É um hábito. Ele aprendeu. Até falo assim, ele aprendeu. Às vezes eu até brinco. Às vezes ele faz a virada sozinho, às vezes a gente vai ter que treinar. Então, é isso que a doutora está falando. Às vezes tem que fazer todo um exemplo também, como o Dr. Luiz comentou, esse paciente que apresenta dentição permanente. O que corrigir primeiro? É uma dúvida, né? Em muitos casos, a gente consegue corrigir o mau hábito e ocorre um alinhamento correto dos dentes. Mas, muitas vezes, é necessário o aparelho fixo. Então, o que corrigir primeiro? É interessante corrigir o mau hábito, principalmente o padrão respiratório, postura de língua, os maus hábitos orais, para que esse paciente, depois que fizer a correção com o aparelho fixo, não tenha recidiva. E isso a gente observa muito, rotineiramente, no consultório. Muito bom. Deixa eu... faltou mais alguma coisa das consequências de não tratar? Acho que a gente abordou falamos um pouquinho de tudo, né?
dos tipos de tratamento? Sim, eu acho que o único tratamento que a gente não citou muito, que seria não tanto, seria mais clínico realmente, seria mais a parte da rinite, né? Desse daí seria mais relacionado, às vezes, até mais com o pediatra. Que às vezes é a principal, quem vai mais pegar aquela criança que coça o nariz, espia, fica escorrendo, que é a rinite alérgica. Seria mais tratamento clínico, né? Aqueles sprayzinhos, tratamento via oral, lavagem nasal. E o que tem mais de mais moderno, agora na parte de rinite alérgica, que tem outro tipo de rinite, seria a imunoterapia específica, que tem a versão injetável e tem a sublingual também, que é muito interessante para... Ah, que legal, não sabia. Isso, você coloca umas gotinhas ali, conforme a dose certinha, só que você tem que descobrir qual que é a causa da alergia. A principal causa nossa, do brasileiro, vamos por assim, praticamente, é o ácaro. Ele convive com na nossa pele, naquela poeira intradomiciliar. É o ácaro o principal componente. Às vezes a gente pensa, a poeira da rua... Não, muitas vezes da rua é a não alérgica, vamos por assim. É a mudança climática que irrita, que é outro tipo de alergia. A alergia, a rinite alérgica, a gente teria que fazer, para esses casos, testes alérgicos, cutâneos, às vezes sanguíneos, para a gente descobrir. E às vezes poderia ser uma possibilidade também. A imunoterapia específica sublingual. Que é interessante, uma coisa a mais, às vezes também para a gente ficar só... tudo é cirúrgico nesse caso. Eu acho legal, até porque eu não sabia disso. Eu tenho certeza que muitas mamães também não. É interessante e para a gente, às vezes, é um a mais. E assim, o legal dessa imunoterapia é que ela é a única que a gente muda o curso da alergia. A gente pensa, não tem cura, não tem cura. Essa daí, por exemplo, se a gente fizer essa imunoterapia por 3 anos... A gente ganha mais ou menos de 5 a 10 anos, vamos pôr assim, livre dos sintomas. Então, assim, a gente dá imunidade para o corpo, e o corpo consegue diminuir aquela hiperreação a esses alérgenos. Então, é interessante. Sabe o que eu acho? Só para a gente... eu vou para as perguntas e tudo mais. Mas, César, tem um vídeo que é um desenho. E no finalzinho dele tem o rostinho de uma criança só mostrando, né, para visualizar. Sim. Como que é esse rostinho, rostinho característico da criança que respira pela boca. Eu acho que isso, eu como mãe aqui, fico pensando que vai... Ah lá. Esse vídeo mostra que a postura de língua adequada e o hábito correto de respirar pelo nariz facilita o desenvolvimento da arcada, tendo espaço para o alinhamento correto dos dentes. Então, se o paciente, olha lá, mostrando a posição correta da língua, estimula todo o desenvolvimento do maxilar, tendo espaço para alinhamento dos dentes. Ao passo que, quando o paciente respira pela boca, a língua adota uma postura mais baixa, não tocando no palato, isso, e o paciente tem uma falta de desenvolvimento do terço inferior da face. Muitas vezes, esse lábio inferior é posicionado entre os dentes. Essa é bem legal. Isso. O lábio é posicionado entre os dentes, há uma deglutição atípica, e o paciente projeta esse dente para o anterior. Ao passo que, do lado da direita, esse paciente respira pela boca, postura de língua adequada, favorece o desenvolvimento da arcada e, consequentemente, a posição correta dos dentes. Eu acho que essa imagem grava bastante para você que é mamãe. Observar todos os sinais que a gente falou, né? Durante o dia, durante o sono. E também observar o rostinho do seu filho, né? As olheiras, a boquinha entreaberta, o posicionamento da mandíbula. O lábio superior mais curto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que pode até ter falado, mas eu não gravei muito bem. Esses casos mais severos chegam a adotar uma mordida cruzada? Sim. Nesses casos... E a mordida cruzada, o myobracing e o funcional, ele é efetivo ou não? A gente tem que partir para um aparelho fixo? Não. Curiosa. Nós podemos fazer uma expansão, não com myobrace, mas uma expansão da maxila, favorecendo a respiração adequada e juntamente com os hábitos corretos, estimulando esses hábitos corretos. Postura de língua adequada, tirando esses maus hábitos orais. Tá bom. E depois podemos usar o myobrace. Só para a gente finalizar, a gente é apaixonado por trazer informação para falar por quê? Sobre prevenção e abordagem precoce, né? Acho que é importante a gente deixar isso
bem claro quanto antes você buscar ajuda, você buscar orientação profissional de um, né, dentista, de um otorrino, de um pediatra, não é mesmo? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Até porque a gente também falou um pouquinho sobre como isso pode influenciar na aprendizagem. E a gente também tem a nossa psicopedagoga, né, infantil, que ajuda as crianças nessa parte de aprendizagem. Então, uma coisa vai puxando a outra. Fiquem atentos a todos esses sinais nos filhos de vocês. E esse tratamento em conjunto dá uma maior estabilidade para o paciente. E uma confiança, né? Porque a gente consegue se comunicar sobre o estado do paciente e trocando figurinha para olhar para o melhor tratamento. Cada indivíduo é único, né? E às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para o meu amigo, né? Isso é muito importante. Todo tratamento é individualizado, né? E todo paciente é um só. Então, a gente tem que, com abordagem multidisciplinar e vendo o que ele vai responder melhor, todo mundo dando a sua parcela ali na recuperação dele. Isso que é interessante. Isso que ajuda muito o paciente. Não tem um paciente é só de uma pessoa, não. Muitas vezes a gente precisa de todos ali em trabalho para recuperar toda aquela alteraçãozinha que está tendo. E eu imagino que seja bem comum, porque eu tenho 3 filhas. A única que não tive a síndrome do respirador bucal ou oral foi a minha mais velha. As outras 2, ronco, tudo isso que a gente falou aqui. Então, é importante, né? A gente pode levantar mais uma pulguinha antes? Vamos. Tem que ficar atento que tudo isso que a gente está falando também, o ronco é o principal sinal da apneia do sono da criança também. Vamos falar um pouquinho sobre a apneia do sono? Tem o exame que como que faz o diagnóstico? O diagnóstico, geralmente o padrão ouro para a parte de apneia é a polissono. Então, assim, a criança é um pouco mais difícil. A gente tem vários tipos de polissonos. Tem por exemplo, que a gente faz na clínica, vai monitorizar tudo, tem diversas monitorizações diferentes, parte respiratória, parte cerebral, parte de oxigenação, então assim, as pernas, ver se ela fica inquieta, então assim, é o mais completo que a gente tem e tem um técnico te avaliando a noite inteira. Aí, por exemplo, tipo 2, a gente já vai aqueles mesmos parâmetros, só que em casa. Só que, por exemplo, então, vou fazer em casa. O problema é que não tem um técnico. Se você virar muito de noite, escapar um eletrodo ali de alguma monitorização, você perdeu aquela informação. E tudo isso vai sobre a orientação do otorrino, né? Não é, doutor? Geralmente do otorrino. Vai fazer... Geralmente, o otorrino tem várias especialidades, o neuro também, que faz a parte mais da medicina do sono. Então... Que é muito importante. A gente gravou vários podcasts e esse último com a cardiologista Marina, ela também falou sobre a importância do sono, falou sobre as alterações de hipertensão, né? E ela também falou o quanto o sono é importante, é um pilar extremamente importante para a inflamação do corpo, para todas as outras... Por quê? O que você acha, Má? Por que ele é importante? Porque é nele... A gente falou sobre o sono REM. Sabe o que eu lembro da fisioterapia, da micro? Que eu sempre gostei dessa parte somato-emocional, né? Dorme, espera 40 minutos e aí que você entra no sono REM. E aí que a gente pode trazer as informações para aquela criança, em especial como mãe, eu sempre vou para isso, né? Porque as minhas filhas, quando começaram a ter vários sintomas de ficar doente, além de ter essa parte mecânica e desses cuidados, eu também sempre avaliei o estar na escola, conviver com várias pessoas. Então, trazer essa informação é onde o corpo ele descansa e ele se recupera, não é? Isso, exatamente. Esse é o problema da apneia do sono, vamos por assim. A gente tem que aprofundar nosso sono. O sono profundo é que vai ser o que vai consolidar as memórias, o aprendizado, vai deixar a gente ter respostas hormonais, fisiológicas para o nosso corpo crescer, desenvolver, vai descansar. Nessa correria também, o problema do nosso apneia, a gente não consegue descansar. Por isso que começa a ter sonolência, irritabilidade, começa a ter muitas alterações, começa a ser mais inflamado, começa a ter hipertensão. Por quê? A gente, falando a parte assim mais técnica técnica não, funcional, vamos por assim. O problema da apneia é, quando a gente começa a aprofundar o sono, as vias aéreas, geralmente de quem evolui para a apneia, às vezes já tem alguma alteração. Pode ser mais frouxidão, pode ser mais estreito, pode ter algum fator obstrutivo, como no nosso caso. Na hora que ela começa a aprofundar a nossa musculatura, ela vai ficando mais flácida, mais molinha, mais frouxa. Então, o que já era apertado, às vezes, ou fechado, começa a fechar e ela oclui. Por isso que faz as apneias.
Daí, o que é... Por que a pessoa sempre está cansada e tudo mais? Por quê? A gente não tem que respirar. Como que a gente vai ficar sem respirar, sem oxigênio? Então, a gente tem que dar micro despertares. Às vezes, a gente chega a despertar para a gente ter um mínimo de tônus nessa parte dessa musculatura, da parte do trato respiratório, para deixar um pouquinho aberto. Porque se a gente aprofundar demais, ele fecha. Então, a gente sempre não chega a aprofundar o sono. Então, a gente sempre vai estar devendo sono. E aí você não consegue descansar e o corpo, então, de um jeito ou outro, tem que estar sempre em alerta. Então, assim, para as crianças, isso daí, a apneia, isso é um fator até de gravidade na parte dos respiradores bucais, orais. Porque ela pode estar evoluindo realmente com a apneia do sono. Uma coisa é a apneia, outra coisa é a síndrome da apneia do sono. Então, ela pode ser um dos sinais que a gente encontra para ela. E isso daí vai afetar muito, muito, muito o desenvolvimento dela, a memória e tudo mais. E não desmerecendo outros diagnósticos, mas nesse mundo de TDAH, né? Déficit de atenção, isso também. déficit de atenção, hiperatividade, às vezes a sua criança que está com diagnóstico de TDAH pode ter realmente esse diagnóstico, Sim. mas ele pode estar intensificando, agravando por causa que ela está com essa quadra de apneia do sono. Por isso que eu adoro trazer informação. É sobre isso, para fazer diferença na vida das pessoas, que às vezes tem muitas mamães que tá com a criança, tá com o diagnóstico. É o que você falou, a gente não está aqui para criticar, é só para trazer um olhar mais amplo para você olhar o seu filho como um todo, realmente, né? E vamos para as perguntas, então, agora? Acho que a gente já respondeu, mas vamos trazer de uma forma mais focal para ficar mais fácil das mamães ou de todas as pessoas que estão nos ouvindo, até das professoras, né? Gravarem essas informações importantes. O tratamento é exclusivamente cirúrgico? Não necessariamente. Minha resposta primeiro sempre é: depende. Quer falar alguma coisinha, Carla? Sim, mais resumidamente... Muitas vezes, nós encaminhamos para o otorrino, porque se eu for começar com um aparelho intraoral para projetar a mandíbula, mas o paciente não consegue respirar pelo nariz, o paciente não fica com esse aparelho. Então, muitas vezes é encaminhado para que se receite um medicamento, geralmente corticoide, um anti-inflamatório, para que favoreça essa respiração pelo nariz e o paciente consiga ficar com o aparelho na boca. Vai estimular essa projeção da mandíbula, liberando esse espaço aéreo. Né? Uma coisa vai puxar a outra. Sim. E vai facilitar, vai readequar a musculatura e também vai facilitar a respiração. Muitas vezes eles chegam para a gente pensando que vai fazer cirurgia, porque não, nem sempre. É isso que a doutora falou. Muitas vezes a gente faz o tratamento clínico. Sempre a gente vai tentar um tratamento clínico. A gente não vai direto para a faca, né? Sim. Então, é os casos que não tem jeito. Ou já tentou e foi refratário, geralmente. Né? Como exemplo, tem aqueles casos que nós mostramos ali na radiografia. Então, foram clínicos, tratamentos clínicos. Eu tenho uma outra... eu e as perguntas de mãe. Eu tenho uma outra pergunta. O meu filho ronca, eu estou tentando tratamento conservador. Até qual idade assim, deu aqui o que a gente podia coletar de benefício, agora realmente é cirurgia? Porque tive essa dúvida. Mas é sempre individualizado, repetindo. Tá. Mas o que a gente mais encontra, geralmente, essas alterações já dento-faciais, a gente já encontra precocemente, às vezes. Tem crianças que, às vezes, com 4, 5 anos já tem alteração. Tem uns, às vezes, que já demoram um pouquinho mais, que, às vezes, não é uma obstrução mais parcial. Às vezes, quando ataca mais a rinite, daí piora, geralmente, quando são aquelas associações naquelas causas. Mas aquele paciente que é muito grave, que não respira nada, geralmente pelo nariz, às vezes, já com 3, já teve, às vezes, peguei paciente com 3 aninhos e já tinha alteração dentária. Às vezes 4, vamos por assim, uma meta de uns 4, 5, 6 anos, que já consegue claramente, às vezes, ver essas alterações. E, por exemplo, na questão da adenoide, ela começa, às vezes, a gente ter mais sintomas ali com 2, 3 aninhos. Se a gente corrigir a parte clínica antes de ter essas alterações, ela tem uma tendência, às vezes, a reduzir o tamanho, vamos por assim, lá próximo dos 10 anos. Então, por isso que a gente tem que evitar, porque, às vezes, se já teve as alterações, a gente começa a ter que ser mais invasivo, mais agressivo. Isso. Esse tratamento ortodôntico também é mais tranquilo. Se passar um pouco mais... Por isso a gente fala sempre prevenção. Exatamente. Prevenção.
Se passar um pouco mais, já é um tratamento mais invasivo. Intervir o quanto antes para ser um tratamento Quanto antes, menos às vezes é invasivo invasivo. de todos os lados. Esse é o problema. Tanto do otorrino quanto da ortodontia. Certo? E muitas vezes, quando esse paciente já entrou na escola, os amiguinhos começam a provocar um bullying ali, porque o dente vai estar muito para frente, né? E ele fala mais anasalado, troca fonema. Troca fonema, muitas vezes bate esse dentinho no parque, né? Então... Cansa por qualquer coisa. Cansa por qualquer coisa. Muito legal. Tá vendo? A gente acha que a gente já falou tudo, mas nas perguntas a gente sempre lembra mais informações e fica muito bom, muito rico. O tratamento será apenas mecânico? A gente já respondeu também, né? Sim. Seria mais a parte dos ajustes, mais postural. Na primeira a gente abordou tudo, né? Sim. E a segunda, que é o quantos anos? A gente não gosta de esconder nenhuma informação, fala tudo de uma vez. Então, aí o tratamento, acho que é importante falar que o tratamento vai depender também da idade do paciente, do tipo de padrão facial e da maloclusão, né? Então, muitas vezes esse paciente, como o Dr. Luiz comentou, chega precocemente numa idade menor, é muito mais fácil intervir. Quantos anos eu levo meu filho para ir numa consulta com a dentista? O ideal, o mundo ideal. Então, é importante, essa orientação pode ser feita até antes do bebê nascer, na barriguinha da mamãe. Orientando essa posição vertical. Desde a amamentação, que é considerada ideal. Mas quando a criança nasce, uns 3 aninhos, já pode ir? A partir do primeiro dentinho, já é interessante para a gente verificar se não tem nenhuma disfunção. Não apenas olhar o dente, mas ver esse padrão respiratório, postura de língua, orientar geralmente esse bebê. Muitas vezes a mãe está colocando uma mamadeira ali com um achocolatado, então orientar essa higiene. O quanto antes. Agora, com relação à ortodontia, eu gosto de intervir a partir dos 5 anos de idade. Muitas vezes é feita uma orientação da correção dos hábitos, mas intervindo ortodonticamente a partir dos 5 anos. Muito bom. Semana passada, a Helena, minha filha mais novinha, tem 3 aninhos, ficou lá na clínica comigo. Mamãe, eu posso ir na dentista? Entrou, a Carla pegou na mão dela, ela foi contando história, foi subindo a rampa. Agora, fez a consulta sozinha e voltou toda feliz. Ganhei uma tatuagem, ganhei não sei o que. Mamãe, fui na dentista, ó. Agora, nessa idade, o que é interessante? Estimular os hábitos corretos de higiene oral. Sim. De prevenção, né? Mostrar para ela que os sulcos dos dentinhos são mais profundos. Então, usar essa técnica preventiva de selante para evitar a cárie. Estimular o uso do fio dental. Muitas vezes a mamãe vai passar ali no final do dia, mas ela começar a aprender a ter essa coordenação motora, o hábito correto. Estimula também ela correr atrás da saúde dela, né? Exato. Tem que entender que é importante a gente ainda atrás da prevenção. Eu achei bonitinho, porque quando eu fui, né? Eu já fui mais velha e ia assim, morrendo de medo, né? Ela não, ela toda curtindo, super feliz. Isso é a prevenção que a gente sonha para todo mundo. Aí o consultório não fica aquele terror, né? Essa educação, quanto mais cedo, favorece um tratamento mais tranquilo, né? Sim. Muito obrigada, doutor Luiz Otávio, doutora Carla, foi muito bom. Eu achei que foi muito rico, achei que a gente conseguiu trazer tudo que a gente queria de informação de uma maneira clara, objetiva, e acho que todo mundo conseguiu entender. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, entre em contato conosco na clínica Before You, né? Pode mandar as dúvidas lá também, a gente acaba ajudando, a gente pode falar com os doutores. E quem quiser marcar consulta também, a nossa clínica está à disposição, o doutor Luiz Otávio e a doutora Carla também estão à disposição para recebê-los. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Obrigada. Foi um prazer ter vocês. Seja o primeiro de muitos. Convite. Foi maravilhoso a experiência, né, Carlinha? Estamos sofrendo aqui, viu, gente? Antes fica todo mundo ansioso. Mas foi muito, muito produtivo, muito, muito legal. Foi sim.
Isso mesmo. Agradeço. Obrigada, mãe. E Obrigada. venham até nós na Before. Isso mesmo. A gente só consulta. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.